Olá pessoal, boa noite a todos. Então vamos aí para mais uma aula de eletromagnetismo. Então, como eu já falei lá na aula passada, essa aula eu vou resolver alguns exemplos, ou melhor, alguns exercícios das listas que eu passei anteriormente. Eu selecionei alguns aqui, não é, relacionado a todo o conteúdo que a gente trabalhou até agora. Então, só para reforçar o cronograma, hoje vou passar essa resolução de exercícios para vocês. E na semana que vem eu vou fazer um resumo de todo o conteúdo, não é? E apresentar mais alguns exemplos que ficarem faltando de hoje, beleza? E aí, nossa prova provavelmente vai ser no dia. Inicia no dia 17 a semana de provas conforme o calendário. Se nada mudar, nossa prova vai ser no dia 19, beleza? Então, semana que vem, basicamente encerramos, e aí depois será os preparativos para a parte final, beleza? Se tiverem dúvidas a qualquer momento aí da resolução, é só me chamar, que eu paro, retorno, reexplico, beleza? Fiquem à vontade. Então, o primeiro exercício é da lista de número 6, que trata justamente daquelas condições de contorno na questão do campo elétrico. Então, essas condições de contorno, a gente viu que elas se aplicam tanto para campos elétricos quanto magnéticos, quando os vetores campo elétrico e magnético estão viajando em algum meio material e as características do material mudam. E aí o que vai acontecer? A orientação do vetor, a intensidade do vetor podem sofrer alteração. Então, se vocês lembrarem aqui de algum experimento envolvendo lá física óptica, quando você tem um raio de luz mudando de um meio transparente para o outro, não é coincidência, é justamente o que acontece nessa situação, porque a gente sabe que um raio de luz nada mais é do que uma combinação de campos elétricos e magnéticos, é uma onda eletromagnética, e que quando ela passa de um meio para o outro, o que acontece? Você, dependendo da natureza do meio, você tem esse desvio como está exemplificado nesta figura aqui, certo? Então, nesse exercício tem a seguinte situação, com base na figura abaixo, determine E1 se E2 é descrito dessa forma aqui, 3x chapéu menos 2y chapéu mais 4z volt por metro, sendo que ε1 é 2 vezes ε0 e ε2 é 18 vezes ε0. E a fronteira tem uma densidade superficial de carga, ρS, de 7,08 vezes 10 na menos 11 coulomb por metro quadrado. E aí pergunta, qual é o ângulo que E2 faz com o eixo Z? Então, o E2, o ângulo E2 é o ângulo entre o eixo Z e E2, é esse θ2 que aparece aqui, certo? Tudo bem, então esse exercício a gente já fez alguns deles, não é? E, inicialmente, como é que a gente vai resolver ele? Então, se a gente sabe qual é o campo elétrico no meio 2, qual que é o meio 2? O meio 2 é esse daqui, não é? A gente conhece esse campo elétrico. A gente tem o plano XY, não é? Que é esse plano limitado por essa linha aqui, perpendicular a ele o eixo Z, e a gente pode escrever esse campo elétrico com componentes tangenciais e normais a esse plano. Então, as componentes tangenciais sempre vão ser paralelas e as normais sempre vão ser perpendiculares, certo? Então, quando você tem aqui uma carga distribuída, conforme a tabelinha, tem as relações que nós vamos utilizar. Então, primeiro a gente escreve o campo elétrico E1 genérico, ou seja, ele tem aqui os versores, não é? X, Y e Z, e as suas componentes, E1x, E1y e E1z, ok? A gente sabe que as componentes tangenciais tendem a ser iguais, no caso dos campos elétricos. Então, a componente tangencial 1, que seria o que está aqui, é igual à componente tangencial do meio 2. Nesse caso, seria a decomposição do vetor nas três dimensões, as componentes x e y. Então, a componente tangencial 1 pode ser escrito como E1x, que é igual a E2x. Então, as componentes E1x e E2x dos campos são iguais, pois são as componentes tangenciais. Quem que são as componentes E1
3x e E2x. Bom, o E2 está aqui. Está representado aqui, ó. 3x menos 2y mais 4z. Então, componente x está aqui. Então, a componente E1x é igual a E2x, é 3x. Já a componente E1y e a componente E2y são iguais também, porque são as componentes tangenciais. Nesse caso aqui, está associada à componente y, então vai ficar menos 2y, como está aqui, certo? Simplesmente a comparação dessas igualdades que estão lá na tabelinha com o vetor que está expresso aqui, certo? Beleza. E aí a componente normal, ela vem desta relação aqui. Então, ε1 vezes a componente normal 1, menos ε2, componente normal 2, igual a densidade superficial de carga, que se distribui aqui na superfície. Se fosse zero, como a gente já viu em exemplos anteriores, este lado seria igual a esse. Como é diferente de zero, esse cara, eu vou trabalhar com essa densidade superficial de cargas. Daqui para cá, eu só vou trocar de normal para z, porque são as componentes z que são normais a este plano aqui. Então ficou ε1 E1z menos ε2 E2z igual a ρs. Como eu quero esta componente aqui, eu vou isolar. Então esse cara aqui que está subtraindo passa para lá somando, e esse cara aqui que está multiplicando, ele vai passar dividindo os dois termos, que é o que acontece aqui. Então tá lá, ó, ρs sobre ε1 mais ε2 sobre ε1 vezes E2z. Substituindo aqui a parte numérica, não é? Você vai ter aqui, ó, 18 ε0 sobre 2 ε0, e aqui a parte do ρs sobre ε1, vezes 4. Quem que é esse 4 aqui? Esse 4 é a componente E2z, certo? Quem que é o E2z? Está aqui. É o 4z chapéu. Aqui o ε0 cancela com ε0, isso aqui vai dar 9. Daí eu tenho esse 9 vezes 4, 36, mais 4, que o resultado disso aqui vai ser 4, dá 40z chapéu. Então, reescrevendo aqui do vetor E1 genérico para o vetor específico, vai ficar 3x menos 2y mais 40z. Então, esse é o vetor de campo elétrico no meio 1, que estaria nessa figura representado aqui. E aí, para determinar qual é esse ângulo θ2, a gente pode lançar a mão desse daqui. A gente já definiu essa equação lá atrás, que a tangente do ângulo θ2 é igual ao quê? A razão entre a componente do campo 2, não é? Tangencial, pela componente normal. A componente tangencial aqui é a raiz quadrada de E2x ao quadrado mais E2y ao quadrado, dividido pela normal. Aqui, observem que eu estou usando os valores que eu tenho lá na minha equação. Então, substituindo aqui ε1, ε2, se eu colocar o ε0, vão cancelar. Aqui ficou 2 sobre 18 vezes 40, vezes isso daqui. Então, calculando isso aqui vai dar 0,9. Aí você tem que tirar a tangente na menos 1 dos dois lados, só para ficar com o ângulo, porque ele quer saber qual é o ângulo. Então, aplicando a tangente na menos 1 desse lado e desse lado aqui, você vai ficar com θ2 igual a tangente na menos 1 de 0,9. A calculadora tem que estar lá em graus, não é? E aí você vai ter que o ângulo θ2, que acontece aqui, vai ser de 41,98 graus, aproximadamente 42 graus, certo? Então, aqui foi determinado o ângulo θ2, usando essa equação aqui. Se pedisse o ângulo θ1, você faria a mesma coisa aqui, só que daí você trocaria essas componentes pela componente do vetor E1, certo? E aí você teria o ângulo, não é, entre Z e o campo elétrico, não é, o vetor campo elétrico no meio 1, certo? Então, esses problemas, como a gente viu ali também para o campo magnético, são muito similares. A única coisa que tem que tomar cuidado são com as relações entre as componentes normais e tangenciais, que são tabeladas. Então, comparem lá e vejam que as componentes normais e tangenciais para os campos elétricos
diferem um pouco dos campos magnéticos, mas na próxima aula eu vou trazer um exemplo numérico em que a gente aplica essas condições aqui, beleza? Então, esse aí foi o primeiro exercício que eu trouxe aqui, não é? É o exercício número 1 da lista número 6, certo? Então, vamos avançar aqui. O exercício número 2 é um exercício que você tem aqui alguns meios dielétricos, não é? Você tem ar aqui e ar aqui, e aí você tem esses outros 3 meios, não é? 1, 2 e 3. E aí você tem lá que a figura abaixo, né, mostra 3 materiais dielétricos de igual espessura, porém constantes dielétricas diferentes. Se E0 no ar faz um ângulo de 45 graus, com o eixo Z, determine o ângulo E do campo elétrico para cada uma das camadas. Então a gente sabe o seguinte, que o campo elétrico que vai passar por cada uma das camadas, como elas têm características diferentes, elas vão alterar a orientação do vetor campo elétrico. E aí como é que a gente determina quais são os ângulos do campo elétrico em relação ao meio? Então olha só, o que vai acontecer é o seguinte, o campo elétrico vai entrar aqui, vai sofrer uma alteração, não é? Vai passar para o outro meio, vai sofrer uma alteração, para o terceiro meio uma alteração, e sai a 45 graus com o eixo Z. Aí a pergunta é, como é que a gente calcula os ângulos? Bom, a gente pode usar como informação aqui essas duas equações. Então, olha lá, a tangente θ1 e a tangente θ2 escritas em termos das componentes normais e tangenciais, e em termos das componentes x, y e z, certo? Bom, se eu fizer uma razão, ou seja, dividir θ2 por θ1, equivale ao pegar este cara aqui, não é? E dividir por esse aqui, certo? Tudo bem. Geralmente eu sei que as componentes tangenciais são iguais. Então, estes termos aqui das raízes vão ser iguais e vão se simplificar. E aí o resultado vai me dar justamente o quê? Dessa razão. Vai me dar essa expressão aqui, que a tangente de θ2 sobre θ1 é igual a ε2 sobre ε1. E aí eu posso usar essa informação. Por quê? Porque aqui eu tenho o valor do ε para cada um dos meios, não é? Meio 1, meio 2, meio 3. Certo? Então, se eu sei o meio 1 e o meio 2, e eu sei um ângulo inicial, que é esse 45, só me sobra uma variável para eu determinar, que seria esse θ1. Então, se eu partir daqui de cima para dentro, não é? Ou seja, partindo como o meu meio zero, esse do ar aqui, eu posso utilizar essa equação aqui, que eu tomei como base essas duas tangentes, para encontrar os ângulos. Então, olha só, vou considerar o meio ar como zero, não é? E só vou reordenar essa equação aqui. E aí o que eu vou ter vai ser a seguinte coisa. Então, olha só. Aqui seria como é que fica a equação para calcular o ângulo 1, 2 e 3, não é? Em relação aos meios. Então, o ângulo entre o meio 0 e o meio 1, que é esse daqui, vai ser o quê? Tangente na menos 1 desse cara aqui. Certo? Que é ε1 sobre ε0. ε1 está dado aqui em termos de ε0, e o ε0 é o do ar, certo? Então, pegando aqui o valor de ε1, substituindo, vai cancelar, vai ficar só o 3, tangente de 45, porque qual que é o θ em relação ao zero? 45. Então, 3 vezes a tangente de 45 vai dar, daí, claro, né, tirando esse valor numérico aqui, tangente na menos 1, o ângulo vai ser de 71,6 graus. Então, o ângulo θ1 desse meio 1 aqui, dessa primeira camada, em relação a esse eixo Z, é de 71,6 graus. Agora, fazendo o mesmo procedimento para o θ2. Então, agora a gente vai sair desta camada aqui, não é? Para esta camada aqui, que é a camada 2. Então, eu vou mudar. O ângulo agora é o θ2 em relação a esse eixo aqui. Vai ficar tangente na menos 1, não é? Aqui eu vou ter que trocar. Qual é o meio que eu vinha antes? O meio que eu quero saber, na verdade, né? Que eu estou. É o meio θ2, é o meio ε2. O meio que eu venho antes é o ε1.
E agora o ângulo é o quê? É o ângulo em relação ao meio anterior, certo? Então aqui eu vou usar o ângulo anterior. Então vai ser ε2 sobre ε1, pega aqui o valor de ε2 e do ε1, substitui, vai ficar 5/3, tangente de θ1. Mas quem que é θ1? 71,6 graus. Então, repete lá esse cálculo, tira a tangente na menos 1, ou o arco tangente, e aí vocês vão encontrar que o ângulo entre Z, que atravessa os três planos de modo perpendicular, e o θ2, relativo a esse meio 2 aqui, vai ser de 78,7 graus. Ok? E o mesmo procedimento para o ângulo 3. Então, agora vai ser ε3 sobre ε2, tangente de θ2. Certo? Então, observe que é sempre em relação ao ângulo anterior e ao ε anterior. Certo? Então, aqui ficou 7/5 vezes a tangente de 78,7. Tira o arco tangente disso daí, vai ficar 81,9, certo? Então, aqui para encontrar esses desvios, basicamente o que teve que ser feito foi utilizar essa equação aqui, que derivou destas duas relações aqui. E por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho essas componentes normais iguais aqui na raiz. Professor, diga. Se eu pegasse ali, que nem aí, por exemplo, se eu fizesse a tangente de menos 1 de 3, já daria 71,56. Se aplicar só a tangente a menos 1 desse 3 aqui? Dá 71,56. E a mesma coisa dá para os outros valores. Se eu pegar e aplicar a tangente de menos 1 de 5, dá 78,69. E se eu aplicar a tangente de menos 1 de 7, dá 81,86. Isso sem considerar aqui, né? Sem considerar aí, Interessante isso. Eu fiz assim, daí eu vi que o meu, bem dizer, bateu, foi só arredondamento que deu diferente, né? Mas sim. Entendi. É que provavelmente, então, os valores dessas tangentes aqui, que eu calculei tudo isso aqui num conjunto. Provavelmente essas tangentes aqui devem dar um valor muito pequeno em comparação a esses caras aqui. Ah, sim, entendi. Daí isso acaba não tendo tanta interferência daí. Mas o procedimento é justamente esse, né? Essas relações dos ângulos que você tem ali. Beleza, então, valeu. Imagina. Bom, então esse aqui é a forma para resolver isso daqui. Então, muitas vezes, quando você tem alguns problemas práticos, quando você quer, por exemplo, avaliar qual é a penetração ou a propagação de um campo elétrico em mais de um meio material, você avalia justamente essa questão aqui, não é? Muitas vezes para fazer uma espécie de blindagem eletrostática ou qualquer coisa nesse sentido, certo? Mas todos esse desenvolvimento se baseou naquelas equações que a gente viu lá atrás, nessas condições de contornos aqui para os meios dielétricos. Bom, então, vamos avançar aqui. Aqui já começa a parte do campo magnético, da força magnética sobre partículas carregadas. Então é muito importante saber aqui que o campo elétrico é o que consegue colocar e retirar do movimento partículas carregadas, como os elétrons e os prótons. Mas a alteração da direção de movimento dessas partículas, ela é provocada pelo campo magnético. O campo magnético precisa que essas partículas estejam em movimento, com uma velocidade. Se ela não tiver velocidade, o campo magnético não vai conseguir alterar a direção dessas partículas carregadas, de forma que ele não afeta partículas em repouso. Então, por exemplo, se você pegar uma superfície e eletrizar ela, por exemplo, um balão de borracha, e atritar esse balão de borracha num tecido sintético, no cabelo, você vai causar uma localização de cargas, vai transferir cargas elétricas negativas localmente para a superfície do balão. Se você aproximar esse balão carregado de um campo magnético, nada vai acontecer com essas cargas. Por quê? Porque na eletrostática, a movimentação é muito, muito pequena para que você considere as cargas elétricas no movimento efetivo. E aí você não teria, digamos, um campo magnético atuando sobre essas partículas. Então, nesse caso aqui, a gente tem a seguinte situação. Você tem um elétron
com uma velocidade de 4 vezes 10 na sexta metros por segundo, ele é projetado ao longo de uma direção positiva do eixo X. Então, ele está viajando isso aqui na direção positiva do eixo X. Em relação à origem, ele está indo para a direita. Em um meio contendo uma densidade de fluxo magnético, né, que é uma forma que a gente tem aqui de chamar o campo magnético B, que é representado dessa forma aqui, 2x chapéu menos 3e, dado em Tesla. Dado que a carga do elétron aqui faltou um sinal negativo, porque a gente representa geralmente desta forma com um sinal negativo aqui na frente. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e a massa do elétron de 9,1 vezes 10 na menos 31 quilogramas, determinar o vetor aceleração inicial do elétron, ou seja, qual que é o vetor aceleração que vai estar atuando no elétron. Então, o que acontece? O elétron já está em movimento. O vetor aceleração não vai, dependendo da configuração, aumentar ou diminuir a sua velocidade, mas a tendência é mudar a direção. Então, a partícula ela pode começar a fazer um movimento de curva, ela pode ser curvada por causa do campo magnético. Então, o que a gente sabe? Que a segunda lei de Newton fala para nós que a força é proporcional a aceleração é um produto de massa vezes aceleração. Então, se eu jogar essa massa que está aqui embaixo para cá, eu tenho a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Como eu quero saber a aceleração, eu vou isolar ela, força sobre massa. A força associada aqui é a força magnética, que é dada por essa expressão aqui, que é igual a carga elétrica, que multiplica o vetor B. Então, a velocidade está dada pelo vetor aqui orientado no campo ao longo do eixo X. O B é esse vetor aqui, que está no plano XZ, certo? Então, a aceleração e a força vão ser perpendiculares a esse vetor, não é? Então, isso aqui é um vetor perpendicular. Então, vou considerar a carga do elétron e a massa com essa parte numérica aqui. Quem que é o U? O U é o vetor velocidade, que é 4 vezes 10 na sexta ao longo do eixo X. Produto vetorial, isso daqui. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que calcular o produto vetorial. Eu sei que o produto vetorial de x com ele mesmo é quanto? É zero. Por quê? Porque a definição lá do produto vetorial é o módulo dos vetores vezes o seno entre eles. Como o seno aqui é um seno de zero, que vai ser igual a zero, você tem que este termo aqui se anulam. Então, você não tem essa combinação. Mas a combinação x Z você tem. A combinação XZ é Y, ok? Como você tem esse negativo aqui, ele aparece aqui na frente. Então, vai ficar 4 vezes 10 na sexta, que multiplica isso daqui, e daí também tudo isso é multiplicado por essa parte numérica aqui. Então, a aceleração, nesse caso, ela vai ter que estar aonde? Perpendicular, não é, a esse vetor e esse vetor velocidade aqui. Então, aqui o módulo da aceleração vai ser de menos 2,1 ou 2,10 vezes 10 na 18 metro por segundo ao quadrado, certo? Então, apenas utilizando aqui a equação da aceleração, não é, lá de Newton, mais a expressão da força magnética, que é essa daqui, né? F igual a menos QU vetor B, você encontra a aceleração que esse elétron, que essa partícula carregada, vai estar submetida, certo? Então, aqui é só a aplicação de duas equações para encontrar o vetor aceleração. Então, nesse caso aqui, seria basicamente esse o processo aqui de resolução. Então, questão número 4, a questão do nosso condutor pendurado por duas molas. Então, a gente tem essa situação aqui. Você tem um suporte, você tem aqui este condutor, que tem 10 centímetros de comprimento, ele é pendurado em duas molas. Quando você faz isso, essas molas elas cedem, elas esticam por causa da força-peso associada a este condutor. Essa representação aqui indica para nós que tem um campo elétrico, um campo magnético saindo do plano aqui do slide. Então ele está vindo na nossa direção, está apontando na nossa direção. E aí o que acontece? O que pede nesse exercício, né? Então o circuito mostrado na figura a seguir usa duas molas idênticas. Então essa mola é equivalente a essa.
para sustentar um fio horizontal de 10 centímetros de comprimento e 5 gramas de massa. Na ausência de um campo magnético, o peso do fio faz com que as molas se estendam 0,2 centímetros, cada uma. Quando um campo magnético uniforme é estabelecido na região que contém o fio horizontal, observa-se que as molas apresentam uma extensão adicional de 0,5, ou seja, esse 0,5 tem que ser somado àquele 0,2. Qual é a intensidade do campo B? Bom, então primeiro vamos entender essa situação aqui. Então aqui a gente tem um circuito, né? Aqui eu tenho uma fonte de tensão e uma resistência associada de 4 ohms e uma tensão de 12 volts. Quando eu ligo esse circuito, vai circular por aqui uma corrente. Associada a essa corrente, a gente sabe que tem um campo magnético. Essa interação do condutor que passa uma corrente com o campo magnético, dependendo, obviamente, das condições, a força magnética externa, que atua do campo sobre o fio, pode movimentá-lo. Então, nessa configuração aqui, a gente sabe que, sem passar corrente, essas duas molas, elas esticam por causa da força-peso gravitacional que é para baixo. Quando eu ligo esse circuitinho aqui, vai passar uma corrente de forma tal que eu vou ter uma força magnética apontando para onde? Para baixo também, porque as molas vão esticar mais. Se eu ligasse a corrente no sentido inverso, o que aconteceria? A força magnética estaria apontando para cima, e aí eu teria que descontar esse deslocamento adicional de 0,5 daquele deslocamento de 0,2 que eu teria antes por causa da força-peso. Certo? Bom, então com base nisso, como é que a gente determina qual que é o valor desse campo magnético externo? Certo? Bom, então primeiro, eu vou igualar o sistema de forças. Eu sei que a força-peso, quando a corrente está desligada, que aponta para baixo, tem que ser igual a quem? Esse FM. Esse FM, agora percebendo, acho que eu fiz uma escolha muito ruim de chamar de M, isso daqui como força de mola. Mas esse termo tem que ser igual à força da mola. Por quê? Porque quando não está passando corrente, o sistema está equilibrado, a mola se equilibra com a força-peso. E aí eu posso usar isso daqui para calcular o quê? A constante da mola. Por quê? Porque para eu determinar o campo B, eu preciso se relacionar com a força magnética que a corrente vai produzir sobre esse sistema. Só que eu preciso associar isso com a força de mola. Então, por isso que eu estou escrevendo primeiro essa parte da mecânica, que a força-peso é igual à força da mola. A força da mola é igual ao que? A constante da mola vezes o deslocamento. O deslocamento sem passar corrente eu sei, vale 0,2 aqui. A força-peso é a massa vezes a gravidade. Mas por que aparece isso aqui multiplicado por meio? Porque eu tenho que dividir a influência da força-peso aqui para cada uma das molas. Então, é como se cada mola sustentasse apenas metade do fio. Então, por isso que aparece meio mg aqui, certo? Então, trabalhando com essa equação aqui, isolando o K, porque a distância que a mola vai esticar sem a presença do campo magnético, eu sei, é 0,2. A massa do fio condutor eu sei, é 5 gramas. A gravidade eu sei, é 9,81. Então, só readequando, reescrevendo essa equação aqui, eu sei que K vai ser igual a mg sobre 2D. Massa, eu converto ali aqueles 5 gramas para quilogramas, né? Então isso aqui vai ficar 5 vezes 10 a menos 3. Gravidade 9,81. E a distância, que está 0,2 centímetros, eu converto isso aí para metros, certo? Que é 0,2 vezes 10 na menos 2. Então, fazendo essa conta, a gente acha que a constante dessa mola vai ser de 49 newton por metro, certo? Então, essa é a constante da mola. Agora, assim que o campo será ligado, o que acontece? Qual que vai ser a força da mola considerando o campo magnético? Vai ser 2 vezes, porque eu tenho 2 molas, K, que é a constante da mola, e que são iguais, vezes a distância. Qual que é a distância agora que eu vou considerar? É a distância que ele desloca quando eu ligo a corrente para interagir com o campo magnético, que é 0,005, certo? Então, 2 vezes 49 vezes a distância, me dá que a força, em relação à força da mola aqui, que a força que o campo magnético atua
sobre esse condutor percorrido por corrente vai ser de 0,49 newtons, não é? Então, essa é a força adicional que o campo magnético exerce quando a corrente começa a circular aqui, ok? Então, tendo agora a força magnética, que é esse termo aqui, associado à força de mola, eu posso usar aquela equação do condutor percorrido por uma corrente, que é da força sobre um condutor percorrido por uma corrente, que é F igual a corrente no condutor, vezes o comprimento dele, produto vetorial com o campo magnético. Lembrando que esse F aqui é perpendicular a esse plano aqui formado por esses dois vetores, certo? Então, trocando isso daqui para a expressão de intensidade, ou a expressão numérica, que é ILB, seno do ângulo. Como a gente tem aqui a questão de um ângulo de 45 graus aqui em relação a essa geometria, o seno de 45 não, perdão, de 90 graus, o seno de 90 vai ser igual a 1. Então, esse seno vai ser substituído aqui, os valores. A corrente, 3 amperes, vem da onde? Dessa relação aqui, usando lá a lei de Ohm, você tem a resistência, você tem a tensão, você determina a corrente. Corrente vezes o comprimento aqui do fio, né? Convertido para metro, 0,1, seno do ângulo. Então, a força, o valor de B, que está aqui, vai ser de 1,63 Tesla, certo? Então, esse é o valor desse campo B, que quando interage com a corrente, puxa esse condutor para baixo. Professor, por que o ângulo vai ser 90? Por causa dessa distribuição aqui. O vetor está aqui, certo? O vetor do campo magnético. A corrente vai estar circulando aqui. Nessa geometria, esse circuito de corrente vai estar fazendo um ângulo de 90 graus em relação a esse campo B aqui, certo? Então, por isso que a gente tem esse ângulo de 90. Que a corrente vai estar fazendo isso aqui, né? Ela segue por aqui, para cá e sobe. Então, se eu pegar esse sentido para cá, e esse ângulo que estaria saindo para fora do plano do slide, o ângulo entre eles é 90 graus. Por isso que a gente considera 90 aqui, Den. Entendi, obrigado. Imagina? Bom, então, determinamos aqui o valor, a intensidade desse cara aqui, certo? E se eu invertesse aqui o sentido da corrente, obviamente o sistema ele iria subir, ele ia fazer uma força de sentido contrário. Então, muitas vezes você pode usar a regra da mão direita para determinar as orientações. Então, aqui no caso, a gente sabe que o campo está saindo do plano e a força está para baixo, a outra orientação que sobra tem que ser perpendicular a esse plano ali. Então, por isso, a gente também seria uma outra forma da gente verificar a orientação da corrente. E para que vocês pensem aí depois, o que aconteceria se essa corrente que percorresse isso daqui fosse alternada? Não é? Qual seria o efeito sobre esse sistema se a corrente fosse alternada? Então, isso é uma coisa para vocês pensarem aí depois. Bom, então, esse aqui foi o exercício número 4, né, daquela lista número 6. Agora a gente entra numa lista que começa a envolver a parte do torque, não é? Sobre circuitos fechados, não é? Então, aqui seria aquela parte do conteúdo que nós teríamos um condutor retilíneo, não é? Sob a influência de campo magnético, e agora quando você tem um circuito fechado, como espiras quadradas, circulares ou retangulares, que se elas tiverem um eixo de rotação, elas vão sofrer um torque, certo? E aí, esse exercício diz a seguinte coisa, que uma bobina quadrada de 100 espiras e com aresta de 0,5 metros está em uma região com uma densidade de fluxo magnético uniforme de 0,2 Tesla. Aqui acho que a tradução do livro lá que eu peguei esse exercício ficou um pouco ruim, porque fluxo magnético é o φ, seria a densidade de fluxo densidade de campo magnético, certo? Então só cuidado com isso. 0,2 Tesla. Se o torque magnético máximo exercido sobre essa bobina for de 0,04 Newton-metro,
qual é o valor da corrente que percorre a bobina. Então, o que acontece? Assim como a gente tinha uma expressão que calculava a força sobre um condutor, a gente tem uma expressão que calcula o torque sobre a bobina, sobre o enrolamento. Essa expressão, vetorialmente, é essa daqui. O torque é igual ao momento magnético, não é? Vetor B. Esse momento magnético, ele é representado numericamente como o número de espiras, a corrente e a área que essa bobina encerra, não é? Então, se eu tiver uma bobina circular, essa área vai estar associada àquela expressão do πr quadrado. Se ela for quadrada, essa área é o quê? É a aresta ao quadrado. Se ela for retangular, é o produto das dimensões, não é? Da aresta maior pela aresta menor, certo? Então, é a área da espira, da bobina. B, a intensidade do valor B, e o ângulo, não é? Desses caras aqui, desse cara que geralmente é perpendicular à bobina, em relação ao campo magnético que atravessa ela. Por isso que aparece o seno. Então, se a orientação do B com o M for de 90 graus, você tem o torque máximo. Então, para calcular a corrente que vai passar aqui, eu vou usar essa expressão. Então, eu só vou isolar este I. Então, I vai ser igual a tal sobre NAB, seno do ângulo. Qual que é o seno, ou melhor, qual que é o ângulo aqui? Eu sei que o torque é máximo. Se o torque é máximo, o seno tem que ter seu maior valor, que é igual a 1. Então o θ que vai aparecer aqui vai ser de 90 graus. Então, como eu uso a informação torque máximo, automaticamente já posso associar 90 graus. Tal vale 0,2. Ah, não. Perdão. Aqui tem um errinho na digitação dos números. Esse 0,2 ele tem que entrar aqui embaixo, que é o valor de B. E aqui em cima tem que entrar esse 0,04, certo? Então tem esse errinho aqui que eu preciso corrigir. Vou fazer isso depois. Mas é 0,04 aqui em cima. Aqui embaixo, N é o número de espiras, 100, vezes a área, que é 0,5 ao quadrado, vezes B, que seria esse 0,2 aqui, vezes o seno de 90. E aí vocês vão encontrar que a corrente aqui é de 8 vezes 10 a menos 3, ou seja, 8 miliamperes. Então, para que você tenha esse torque aqui de 0,04 Nm, nessas condições aqui, a corrente tem que ser de 8 miliamperes. Então, se vocês fizerem essa conta agora aqui, provavelmente não vai bater o valor. Mas tem esse errinho de digitação aqui que eu percebi agora. Eu já corrijo isso lá, já passo esse material atualizado para vocês daí. Mas basicamente, toda vez que você tem aqui problemas envolvendo torques com espiras, essa seria uma das equações iniciais que você utiliza para resolver. Por que você tem torque e não força? Porque a gente sabe que se você tiver um condutor que faz um circuito fechado, que é o caso de uma bobina, a força resultante vai ser zero. Por quê? Porque você vai ter forças atuando de forma antiparalela. Então, lembra lá naquelas desenhos de bobinas, você teria um termo de força para cima e um outro termo de força para baixo, que tenderia a se anular. No caso, se a bobina tiver um eixo de rotação, aí o torque aparece. Se não tiver o eixo de rotação, as forças se cancelam e ela fica estática, ela fica parada. Beleza? Então, esse aqui é o primeiro daquela lista seguinte, que é a lista número 7. Se não me engano, eu chamei ela de lista número 7. Bom, avançando, agora a gente tem essa distribuição aqui, e aqui envolve basicamente o cálculo dos campos, envolvendo lá a lei de Biot-Savart, que em alguns casos você usa as equações do campo B pronta, ou tem que trabalhar lá com aquela questão da integral. Aqui no caso é uma situação que você não trabalha com a integral, mas sim com a combinação das equações. Então o que acontece nesse caso aqui? Um fio infinito, ele conduz uma corrente de 50 amperes, no sentido positivo do eixo X. E é colocado ao lado desse loop, desse fio, um loop circular, não é? Esse cara aqui, de 10 voltas, 10 espiras.
e ele está no plano XY. Então, esse plano aqui do slide é o XY, e perpendicular, então, é o eixo Z, como ilustra a figura. Se o campo no centro do loop, ou seja, nesse ponto aqui, for zero, qual é o sentido e o módulo da corrente no loop, no caso, não é? Então, como é que eu vou determinar essa situação aqui? Então, vamos entender fisicamente o que acontece. Eu sei que a corrente elétrica está indo nesse sentido aqui. Se a corrente elétrica está indo nesse sentido, radialmente a ela, eu vou ter um campo magnético. Esse campo magnético vai estar em toda essa região do espaço aqui. Esse campo magnético vai induzir uma corrente nessa espira. A indução dessa corrente aqui vai produzir, por sua vez, um campo magnético nessa espira. Essa situação toda se desenvolve de forma que a combinação do campo magnético, devido a essa corrente e devido à corrente que aparece aqui, se cancelam. Onde eles vão se cancelar? Bem no centro aqui. Então ele está perguntando qual é o módulo, no caso, o valor da corrente que vai aparecer nessa espira, não é? E qual vai ser o sentido? Ela vai girar no sentido horário ou anti-horário? No caso, o anti-horário seria aqui para a esquerda, né? E o horário para a direita, certo? Muito bem. Então, trabalhando primeiro com essa questão dos sentidos. Se eu usar a regra da mão direita, ou seja, apontar o meu dedão ao longo disso daqui, o que vai acontecer? O campo magnético ele vai estar circulando, saindo desse plano aqui, nesse ponto, e entrando nesse plano, nesse ponto, certo? Então, o campo magnético provocado pela essa corrente I1 aqui, vai ter que estar apontando para fora, né? Para perpendicular ao plano aqui do slide, certo? Então, para que eu tenha um campo igual associado à corrente que vai aparecer na espira e que se cancele com esse campo que está saindo perpendicular aqui, o campo que eu posso chamar, digamos, de B2, associado à corrente I2 na espira, vai ter que estar apontando para onde? Ele vai ter que estar entrando nesse ponto aqui. Então, eu teria que ter uma soma vetorial que o campo B1 está saindo nesse ponto, perpendicular ao plano do slide, e o campo B2, vetorialmente falando, ele está apontando para dentro, entrando no plano do slide. E aí esses dois vetores se anulam e você tem essa condição aqui, que você não tem campo líquido nesse centro aqui. Para que lado eu teria que girar a corrente para que o campo B2 entre? Então, se eu considerar a corrente girando no sentido anti-horário, ou seja, para a esquerda, o campo B2 estaria saindo desse plano aqui. Então, a corrente não vai girar no sentido anti-horário, da direita para a esquerda, ela tem que girar no sentido da esquerda para a direita. Então, se você usar a sua mão direita e fazer o dedão apontar lá para a direção, você vai ter o campo desta maneira aqui, certo? Então, essa aqui é a orientação, não é, do sentido de como a corrente deve proceder, para que o campo que apareça aqui seja contrário ao campo associado a esse fio, certo? Bom, e agora, para determinar a intensidade dessa corrente aqui, a gente vai usar a seguinte situação. A gente sabe que para um fio condutor infinito, lá pela lei de Biot-Savart, o valor do campo vai ser o quê? μ0 vezes I, não é? Que é a corrente, sobre 2πr. Esse R é a distância que eu tenho no ponto do espaço, não é? No caso, essa distância aqui, em relação ao meio aqui da espira, associado a esse versor N. Esse versor N pode ser x, y ou z. Nesse caso, vai ser o z. Então, substituindo esses valores aqui pelos que eu tenho nessa situação, B1 vai ser igual a μ0 vezes a corrente 1 que passa aqui, sobre 2π vezes d, certo? Vezes z, porque isso aqui está no plano xy. Então, eu tenho o eixo y aqui, o eixo x para cá, perpendicular a ele, saindo aqui eu tenho o eixo z. O campo associado à corrente que vai aparecer aqui na espira vai ser B2 igual a μ0 vezes h, certo?
O H é o campo magnético associado às espiras, que é o número de espiras que você tem vezes a corrente, dividido pelo raio que você tem da espira aqui, que eu estou chamando de A, certo? Esse raio aqui, orientado no eixo Z. Como eu sei que esse campo B2 vetorialmente tem que ser igual a esse campo B1, eu posso igualar os seus valores numéricos. Então, se eu pegar isso daqui e igualar com isso daqui, eu vou ter essa expressão aqui. Aqui associada ao campo B2, aqui associada ao campo B1. N eu sei quantas espiras tem, a corrente 1 eu sei, o raio eu também sei, e a distância em relação ao fio eu também sei, que é o D. A única coisa que eu não sei é a corrente I2, que é o que me falta. Então, eu vou isolar ela aqui, e aí substituindo esses valores aqui que você tem, todos dados em metros, e a corrente dada em amperes, você vai encontrar que a intensidade da corrente vai ser de 0,2 amperes, certo? Então, aqui a gente encontrou a corrente e o sentido para a orientação da corrente, né, para que você tenha essa situação satisfeita, né? Que o campo líquido, ou o campo resultante nesse ponto aqui, seja igual a zero, certo? Lembrando que campos magnéticos vetoriais, eles interagem, e se eles tiverem direções opostas, eles se anulam. Então, essa seria a resolução desse problema aqui. Bom, então, avançando, vamos agora para o exercício, esse aí foi o número 3 da lista número 7. Agora a gente vai aqui para o exercício... Espera aí, passou demais? Não, tá aqui. O exercício número 5, certo? Então, o exercício número 5, ele também trata, não é, daquela questão das FENs, não é? Quando você tem ou o movimento das bobinas, não é, em relação ao campo magnético, e o campo magnético é constante, ou a variação do campo magnético em relação à bobina. A bobina está parada, e o campo magnético não é mais um campo constante, é um campo que ele alterna com o tempo. Então, ele é descrito por alguma coisa que vai fazer com que ele varie no tempo. Então, a gente tem essa situação aqui. Então, suponha que um loop quadrado de 10 espiras, com centro na origem no plano XY, e com lado de 20 centímetros, é atravessado por um campo B. Aí ele dá a expressão do campo B aqui. P0, x quadrado, cosseno de 10 na terceira, t, então essa aqui é a variável do tempo, perpendicular àquele plano, ou seja, está ao longo do eixo Z. Sendo que o valor de B0 é igual a 100 Tesla. Determine a corrente no circuito que vai aparecer, ou seja, qual que vai ser a corrente elétrica nesse circuito aqui, nesse loop quadrado, certo? Então, primeiro, para a gente calcular essa corrente, a gente pode lançar a mão dessa equação que está aqui embaixo, que vai ser o quê? Que é a lei de Ohm, né? Que é o potencial que vai aparecer entre os terminais do loop quadrado, não é? Pela resistência. Esse potencial aqui, esse potencial FEM, é o de transformação. Significa que a gente tinha duas espécies desses potenciais, que era o de movimento, que aparecia um Mzinho aqui, quando você tem o movimento da espira em relação ao campo magnético. O campo magnético é constante. E esse aqui, que é o de transformação, quando você tem um campo magnético variando e a espira está em repouso, certo? Então, para eu poder calcular isso daqui, eu posso usar essa outra relação aqui, que diz lá que a taxa de variação do fluxo magnético na minha bobina é igual a esse potencial de FEM, potencial de FEM de transformação. Isso aqui é a lei de Faraday da indução, que associa lá o movimento ou melhor, a variação de um campo magnético por um enrolamento de fios condutores, certo? Mas eu preciso achar então o que? O fluxo magnético. O fluxo magnético, ele vem dessa expressão aqui que a gente viu lá atrás, essa integral de B escalar ds. Então tudo que eu tenho que fazer aqui é
pegar o meu valor de B, que está representado aqui em termos do versor Z, e o ds. Quem que é esse ds? Esse ds ele vai estar associado à orientação em relação ao plano da espira. Nesse caso, ele sempre aponta perpendicular ao plano da espira. Essa orientação seria ao longo do versor Z. Então, B vai ser B0x², cosseno de 10 na terceira T, versor Z, escalar Z, chapéu, ds, certo? Como eu vou estar integrando isso aqui ao longo de todo esse comprimento ds, que vai estar associado ao comprimento da espira, não é? Que vai estar associado ao plano da espira, o que vai acontecer? Eu vou ter que vai estar associado à superfície da espira, no caso a área da espira, esses outros termos aqui, B0x², cosseno de 10 na terceira T, são constantes para essa integral, então eles pulam para fora. Só vai ficar essa integral de ds. ds está associado à integral da área da espira, que aparece aqui como substituição. Então essa integral aqui virou esse A. Então o meu fluxo vai ser dado por essa expressão aqui. A, B0x², cosseno de 10 na terceira vezes T. Quem que é esse x²? Esse x² ele vai estar associado à posição ou comprimento da espira que vai estar ao longo do eixo x, não é? Ou seja, até aonde ela chega em relação ao eixo x. Bom, se ela tem 20 centímetros de lado e ela é colocada com seu centro na origem, significa que, se eu imaginar um eixo x na horizontal, parte do comprimento dessa espira estaria na parte positiva de x e a outra parte, metade dela, estaria na parte negativa. Então você teria esse x sendo igual a 10 centímetros, certo? Bom, isso aqui só vai aparecer mais aqui embaixo. Então, achei o valor de φ. Aí eu vou pegar esse valor de φ e vou calcular essa derivada aqui, não é? dφ dt. Então, tudo que não for em relação ao tempo, eu posso jogar para fora, porque a derivação não vai fazer nada. Então, pula para frente o A, o B0 e o x², que é o que eles aparecem aqui. O negativo vem da expressão mesmo, aqui da lei de indução de Faraday. Vai ficar a derivada em relação a t de cosseno de 10 na terceira t. Quando eu aplico a derivada de cosseno em relação a t, esse termo que está com o t aqui pula para fora. Então, por isso que vai aparecer um 10 à terceira aqui fora. Não é? E a derivada de cosseno é seno, certo? Então, a expressão do potencial de Fein, de transformação nesse caso, vai ser isso daqui. Menos n vezes a, vezes b0, vezes x², 10 na terceira, seno de 10 à terceira, vezes t. Okay? Então, substituindo os valores que a gente tem numéricos, quem que é o n? O n é o número de espiras, que é 10. Esse A é a área da espira quadrada. A área do quadrado é o quê? A aresta ao quadrado. A aresta vale 20 centímetros, vai ser 0,2 metros ao quadrado, que é o que aparece aqui. Certo? O B0 vale 100, que é esse cara aqui. E esse 0,1, o que que é? É metade do comprimento da espira, não é? Que o lado vale 20 centímetros, eu pego metade, que é o valor de x. No caso, vale 0,2. Nessa expressão, eu não tenho a componente em y. Se eu tivesse que colocar a componente em y, daí seria também 0,1, no caso, certo? E o 10 à terceira que veio ali de dentro da derivação. Então, fazendo esses cálculos aqui, eu vou encontrar menos 400 seno de 10 à terceira t volts, certo? Então, esse é o potencial de Fein, de transformação, que eu tenho nesse caso aqui. Aqui eu não tenho especificando um valor de R, não é? Mas a expressão geral para a corrente é essa daqui. Menos 400 sobre R, seno de 10 na terceira t. Então, o valor de corrente vai depender do instante do tempo que você estiver considerando. Então, se eu considerar que no t igual a 0 eu tenha... se eu considerar t igual a 0, por exemplo, o 0 vai multiplicar isso daqui,
O seno de 0 é 0, então eu não vou ter corrente nenhuma. Aí eu posso considerar um instante 1 segundo, 2, 3 segundos, aí eu vou ter um valor de corrente. Posso determinar daí, conforme essa frequência está oscilando, qual é o maior valor de corrente que vai aparecer naquela bobina, certo? Então, a corrente e o potencial só aparecem nessa bobina porque eu tenho esse campo magnético variável com um valor com uma variável temporal aqui, certo? Então, no caso aqui, é assim que a gente resolve esses problemas de indução, né, das leis de indução de Faraday. Eu posso partir do fluxo magnético, depois eu vou determinar qual é o potencial de Fehn, que vai estar associado ou à transformação, quando o campo magnético é variante, ou o movimento, quando eu tiver um movimento de um condutor, não é? Uma bobina, por exemplo, girando num campo magnético, certo? E aí eu vou ter o potencial de movimento. Que é o caso desse nosso exemplo, exercício número 6. Então, esse é o exercício número 6. Provavelmente vocês não têm essa figurinha lá na lista, não é? Mas tem menção no enunciado com essa figura. Na hora de gerar o PDF, por alguma razão, a figura que estava na segunda folha lá do documento não foi gerado. Então, foi gerado apenas um PDF só com esse enunciado aqui, que seria o exercício 6. Então, tem que tomar como base esta figura aqui, certo? Então, só para contextualizar, nesse caso aqui a gente tem uma espira quadrada, não é, que está fixa, e o campo magnético é variante. E nesse outro caso aqui, o que eu tenho vai ser uma espira que vai estar se movimentando em relação a um sistema de coordenadas, e o campo magnético é constante, certo? Bom, então olha só. O que a gente tem que vai depender, na verdade, da posição espacial, o valor do campo magnético. Então, olha só, o loop retangular, mostrado aqui na figura abaixo, está situado no plano XY. E se move, não é, distanciando da origem a uma velocidade de 5 metros por segundo. Em um campo magnético, dado por essa expressão aqui, B em função de Y, é igual a Z chapéu, 0,2 exponencial de menos 0,1 y, Tesla. Se a resistência aqui vale 5 ohms, determine a corrente no instante em que os lados do loop estão nas posições y1, 2 metros, e na posição y2, 2,5 metros, certo? Então aqui a gente tem que considerar a movimentação desse loop, né? Porque é a movimentação dele passando no campo magnético que vai produzir uma diferença de potencial. Então a gente tem os 4 pontos que nós temos que avaliar. Então tem os segmentos aqui em relação entre os pontos 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 1. Então nem todos esses segmentos, dada a geometria do problema, vão ter um potencial induzido. Neste caso aqui, o potencial induzido vai depender apenas dos segmentos entre os pontos 1 e 2, e 3 e 4, porque isso vai estar relacionado ao movimento relativo ao campo B. Porque a expressão que calcula é essa daqui, então é U vetor B. Se o vetor B for igual a zero, dependendo da orientação aqui do ângulo, porque o campo B está orientado para o eixo Z, certo? Dependendo da orientação aqui, o que vai acontecer? Você não vai ter potencial entre alguns segmentos. Então, no caso aqui desse exemplo, você vai ter potenciais entre os segmentos 1 e 2, ou seja, entre este ponto e esse ponto você tem um potencial, e entre 3 e 4. Entre 4 e 1 e 1 e 4 você não tem potencial, e entre 2 e 3 e 3 e 2 você também não tem, por causa dessa orientação desse loop em relação ao campo B. O campo B está apontado para cá, a movimentação está para cá, certo? Bom, então, potencial, no caso, quando a gente tem o potencial...
deixa eu voltei demais. Então, o potencial, quando a gente tem o fluxo magnético variante, o campo magnético variante, é calculado dessa forma aqui, que é o potencial Fem de transformação. O potencial Fem de movimento ou de translação é calculado por essa expressão aqui em relação aos pontos do meu circuito. Então, aqui o que eu tenho? O potencial 1, 2, o V1, 2, é igual à integral, não é, entre os pontos 1 e 2, depois eu vou ter que fazer a mesma coisa entre o 3 e o 4, dessa expressão aqui. Eu sei que esse retângulo aqui de condutor está se movendo ao longo do eixo Y. Então, U está apontando para Y. E B, eu vou ter que considerar em duas situações. Então, a primeira situação, o B que está em função de Y, para Y1, eu vou substituir o valor de Y1, que vale 2 metros, nessa expressão aqui. Então, no lugar desse Y vai 2 metros. Então, substituindo esse Y1 por 2 metros, vai ficar 2 vezes 0,1, fica 0,2, certo? E aí eu tenho a expressão mais específica para B em relação ao ponto Y1, que vai ser Z chapéu, 0,2 exponencial de menos 0,2, certo? Então, isso aqui é ao longo do eixo Z. Jogando aqui, eu vou ter Y aqui e Z aqui. O produto XZ dá Y, certo? O DL, que eu tenho aqui nesse produto escalar, vai ser em relação a todos os segmentos que vão estar entre o ponto 1 e 2. Então, ele vai estar orientado para onde? Para o eixo X. Então, esse DL vai ser X dx. Então, YZ dá o quê? Dá menos X. Então, se vocês olharem na tabelinha que tem lá do primeiro bimestre, o produto vetorial YZ, como está aparecendo aqui, vai dar menos X, certo? E aí vai aparecer um sinal negativo aqui. Isso daqui dá X, X escalar com X é igual a 1, e aí eu vou ter que integrar isso aqui neste comprimento aqui. O comprimento aqui, no caso, é de 2 metros, né? Essa extensão toda é 2 metros. Então, a integral vai ficar uma integral de dx, a integral de dx vira esse L que aparece aqui. Então, vai ficar menos exponencial de menos 0,2 vezes L. Esse L vale 2. Se você usar a função do E exponencial na calculadora, para esse valor aqui, esse produto aqui vai dar menos 1,637 volts. Então, o potencial que aparece entre os pontos 1 e 2 vai ser esse potencial aqui, devido ao campo magnético e ao movimento desse cara aqui. E aí a gente repete o mesmo procedimento para os terminais 3 e 4. Então, está aqui. Parte dessa expressão, só que agora 3 e 4. O comprimento também é o mesmo, 2 metros, só que agora eu vou substituir nesse Y aqui a posição Y2. Y2 vale 2,5. Então, é 0,1 vezes 2,5, ficou 0,25, menos 0,25 aqui. Pega essa expressão de B, joga novamente aqui dentro, né? Novamente, Y com Z, isso aqui vai dar... menos X. Com esse X aqui, você tem essa expressão aqui. E aí você substitui o valor, você encontra esse cara aqui, certo? E aí você encontra o potencial entre os pontos 3 e 4 que estão aqui. Feito isso, agora tem que calcular qual que vai ser a corrente que vai estar circulando. Apesar de não ter potencial entre esses pontos aqui e esses daqui, você tem um caminho aqui percorrido, né, pela corrente elétrica. Corrente elétrica vai ser o quê? Vai ser a diferença de potencial entre os pontos, né? Então vai ser essa diferença de potencial menos essa daqui. Opa! Dividido pela resistência que você tem no circuito, que é de 5 ohms. Então ficou lá menos 1,558 mais 1,637.
Esse menos aqui é da expressão, esse valor aqui é negativo, então menos com menos virou mais, e aí você tem essa expressão aqui. Então, você tem esse resultado aqui. A corrente nessa situação aqui vai ser de 15,8 miliamperes, que é a corrente que vai estar circulando aqui, certo? Então, observem que a expressão do campo magnético aqui ele vai depender da posição. Então, à medida que você vai se afastando aqui da origem, do valor y igual a zero, o campo B ele tende a diminuir, porque exponencial de zero é igual a 1. À medida que você vai se afastando no eixo y, esse valor aqui vai mudando, vai ficando menor que a unidade. E aí vai multiplicar isso daqui. Então, daí você vai ter um campo que tende a diminuir conforme você se afasta aqui ao longo do eixo y, certo? Então, são as duas situações, esse exercício número 6 aqui e o exercício número 5, que são contempladas lá na lei da indução de Faraday, quando você tem ou o campo variante ou o movimento da espira num campo constante, certo? Daí, basicamente, seria esses exercícios que eu peguei aqui para resolver para vocês. Então, lembrando que na próxima aula eu vou repassar todos os principais pontos da teoria, então vai ser alguma coisa bem mais resumida do ponto de vista da teoria, e vou pegar mais alguns exercícios e exemplos envolvendo esses pontos ali, que é o conteúdo que a gente viu até a aula passada. Bom, daí agora eu fico à disposição de vocês se vocês tiverem mais dúvidas aí, ou sobre a resolução e tal. Ô, professor, Diga. sobre o trabalho valendo nota, o professor já postou ele no AVA ou ainda vai passar pra gente? Ainda não, eu vou postar, eu quero ver se até amanhã eu consigo postar. Eu estou finalizando ele, e aí a data de entrega vai ser provavelmente ali uma semana, ou talvez 2 semanas depois da semana de provas daí. Ah, beleza. O senhor tem ideia de quantos exercícios vão ter nesse trabalho ou não? Ainda não, eu estou verificando alguns lá que sejam mais interessantes para que vocês possam fazer. Mas o valor dessa lista, né, que é complementar com a nota da prova, vai ser de 4 pontos. Beleza. Ô, professor, outra coisa. Para a gente ter uma base boa para estudar para a prova, se a gente estudar essas listas de exercícios que o professor passou para a gente, aí, que o professor resolveu exercícios com a gente, dá uma base boa para a prova já ou tem que estudar mais alguma coisa além disso? Seria bom também dar uma olhada ali no AVA, na Biblioteca Virtual Pearson, nos livros de física, de eletricidade e magnetismo. Não precisa se ater muito à questão dos cálculos numéricos ali, porque o conceito que é trabalhado lá é o mesmo conceito que aqui. A única diferença é que aqui começa a envolver mais o cálculo diferencial integral. Então, por exemplo, está com alguma dúvida no conceito da parte de magnetismo, de eletricidade, se voltar lá nos livros de física, lá no Halliday, por exemplo, você consegue pegar legal. Beleza, então. Valeu, professor. Obrigado. Imagina. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga lá. De onde veio esse menos 2 vezes o E? Esse último 2... exercício. Esse 2 que aparece aqui? Esse mesmo. Tá, é que está associado a esse produto aqui, porque você vai fazer esse 5, né? Você vai ter esse produto vetorial aqui, o Y com o Z. Mas também você tem que multiplicar o 5 e esse 0,2 aqui. Então, 5 vezes esse 0,2 aparece esse 2 aqui, daí no caso. Entendi. Beleza, obrigado. Imagina. Ô, professor, nessa mesma pergunta do Henrique ali, para a gente chegar nesse 2 ali, menos 2 ali, tem que fazer o 5 vezes 0,2 vezes exponencial de menos 0,25? Não, esse 2 aqui é só o produto do 5 pelo 0,2.
E aí o resultado final é o produto numérico desse conjunto todo aqui, no caso daí. Então daí vai ser 5 vezes 0,2. Isso, 5 vezes 0,2 que vira aquele 2. E aí o 2 multiplica todo o resto daí. Ah, tá. É que eu fiz na calculadora 5 vezes 0,2 e achei 1. Que estranho. Tem que ser em grau? Não precisa ser em grau, não, né? Tem que ser em. Ah, não, perdão. O que acontece aqui é que esse 2, ele está associado ao comprimento L. Esse 5 vezes esse 0,2 é 1 mesmo, tá certo? O 5 vezes 0,2 é 1, por isso que aparece isso daqui. E esse L é o resultado da integração, que você vai pegar os segmentos, né, desse trecho aqui, né, ou desse trecho aqui, e aí o comprimento total dele é o quê? É 2 metros aí. Olha só. Ah, tá, beleza.